Pessoal, vou compartilhar aqui a tela. Só para... Hoje é a nossa live de número 5. É isso? 4. 4? Poxa, faz tanto tempo já que eu achei que a gente já estava no número 5 já, cara. Vocês estão vendo a tela aí, pessoal? Sim. Beleza. Só um ponto importante aqui, tá? Essa live, ela tem como objetivo a gente falar, por exemplo, falar basicamente sobre os contratos de mini índice e mini dólar. Algumas pessoas aqui já conhecem, outras não, tá? E acho que é legal ter um aprofundamento aí do que são esses contratos. Quando a gente fala contrato, né? Por que a gente fala contrato, tá bom? Você desculpa um pouquinho aí. Tem uma telinha na frente ali, acho que é o seu... Essa aí, isso. Fechou? Beleza. Então, quando a gente fala de contrato, estamos literalmente comprando e vendendo um contrato, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos também avançar sobre a parte de alavancagem, né? O quanto a gente está se alavancando quando a gente está operando esses contratos, seja do mini índice ou mini dólar. Quem são os atuantes desse mercado, liquidez desse mercado, tá, pessoal? E a gente também entender aí quais são esses custos que as corretoras cobram da gente de margem para a gente operar o contrato. Tanto a parte de custo do day trade para position e também os custos aí de quando você é exercido, né? Quando a corretora te estopa. Bom, vamos lá. Primeira coisa de todas, tá, pessoal? A gente tem quando a gente vai operar lá, por exemplo, o mini índice ou mini dólar, vocês vão ver que lá dentro da corretora elas sempre vão lá te pedir um valor que você precisa ter de margem para poder operar aquele ativo, tá bom? E assim, quando é margem, o que a gente está querendo dizer? Não é como você vai, por exemplo, colocar o dinheiro na poupança. Sei lá, você tem lá R$25, você quer colocar R$25 na poupança. Não é isso, tá? Você não está investindo esse dinheiro. Você está se alavancando com esse dinheiro. Então você fala para a corretora, toma aqui, ó, guarda R$25 meu aqui que eu tenho na conta. E se acontecer alguma coisa na minha operação, você usa esses R$25, você consome desses R$25. Basicamente é isso, tá, pessoal? E esses R$25, na verdade, a corretora ela tá transacionando esse dinheiro com outra pessoa. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu estou comprando um mini contrato, e o Márcio está vendendo um mini contrato, pode ser que eu esteja comprando esse mini contrato da mão do Márcio, certo? E aí todo esse valor de inúmeras pessoas, de milhões de pessoas que participam desse mercado, elas estão trocando dinheiro entre si. Então, basicamente, a gente está fazendo uma troca de dinheiro, tá? Porém, essa troca de dinheiro é essa margem que você está usando ali na corretora versus a margem do Márcio, versus a margem do Marcelo, versus a margem do Aguinaldo, a margem de todo mundo é o que complementa esse valor de quem ganha e de quem perde, tá bom? Essa troca de dinheiro entre as pessoas. Ah, mas onde a corretora ganha dinheiro com isso? Bom, se a corretora ela tem corretagem grátis, como essas que a gente já usa aqui no dia a dia, a corretora não ganha nada com isso, tá? Quem ganha é a B3. Ah, mas aonde que a corretora ganha? Então, para que a corretora faz isso então? A corretora ganha de outro jeito. Você pode ter R$25 lá na sua conta corrente da corretora, ou tem gente que pode ter lá 1 milhão na conta corrente da corretora. O que ela faz com esse dinheiro? Você acha que elas deixam o dinheiro parado? Ela nunca deixa o dinheiro parado, ela está movimentando esse dinheiro, tá? Então ela está ganhando dinheiro em cima do seu dinheiro. E o que ela está tratando ali como margem, entre aspas, é tudo virtual, tá, pessoal? Ela está se alavancando, se apoiando no seu dinheiro para ganhar dinheiro também. Então, o mercado é basicamente uma troca de dinheiro entre todo mundo ali. E quem ganha de verdade, quem é o único ganhador desse processo? A bolsa. O único cara que ganha... Um comentário, na verdade a corretora ela ganha uma fraçãozinha em cima do tal do RLP também, viu? Mas não da gente, mas ela ganha. Não da gente, tá? Ela ganha Aí é um acordo dela com a a bolsa B3. que paga ela? É a bolsa que paga ela. Isso aí, perfeito. A bolsa paga um FII, uma fração para a corretora, por essas ordens utilizando RLP.
basicamente para a corretora dar input para as pessoas entrarem no mercado, tá? Então é uma mão na roda para a B3 lá. B3, quanto mais gente, quanto mais CPF, quanto mais pessoas entram para operar no mercado financeiro brasileiro, melhor para a B3 porque ela ganha mais dinheiro. Se para você operar você precisa de uma corretora, então a B3 monetiza isso. Ela fala, ó, me coloca mais cara aí para operar e eu te dou uma fração de dinheiro para você operar através do RLP. Tudo bem, pessoal? Ah, e qual é o dinheiro que a bolsa ganha? A bolsa ganha em cima lá de emolumentos, taxa de registro e liquidação, tá? Então, quando você compra um ativo, você tem que registrar esse ativo no seu nome. Quando você lança a ordem de um contrato, tá, pessoal? Por exemplo, no mini índice, você está pagando emolumentos de 25 centavos para a bolsa. Quando você vende esse contrato, você paga mais 25 centavos. Ela ganhou, então, 50 centavos. Quando você sai dessa operação, você fez uma liquidação. Você também paga para a bolsa esse valor. Isso é conhecido no mercado como emolumentos, tá bom? Então, a taxa de registro e a taxa de liquidação, ela não varia com a quantidade de contratos. Porém, a taxa de emolumentos especificamente, né, que é a compra e a venda do contrato, esse emolumento que você paga para a bolsa, ele é vezes a quantidade de contratos que você está operando. Então, se numa ordem você manda 10 contratos na compra, são 10 vezes 25 centavos, e se quando você zera essa posição, ou seja, você vende essa posição, que são 10 contratos, 10 vezes 24 centavos, tá bom? É assim que a bolsa ganha dinheiro, tá, pessoal? É dessa forma que a B3 ganha dinheiro. Então, voltando aqui no tema da margem, a corretora sempre vai colocar lá um valor, aí depende de cada corretora, tá? Esse valor não é fixo, não é um valor estabelecido pela B3, tá? Isso é um acordo da corretora com nós, clientes, tudo bem? Então é acordo corretora e CPF. Ela vai lá e fala assim, olha, eu te dou oportunidade de operar esse contrato mini índice mini dólar por R$ 25 por contrato, tá legal? Então, se você precisa de 2 contratos, R$ 50 e assim vai, tá bom? Tem um outro formato de margem e garantia que aí são para operações de position ou swing trade, tá? Que aí position é o quê? Eu vou ficar posicionado por um longo tempo, swing trade, vou fazer operações ali de 1 semana, 2 semanas, tá? Aí a bolsa, a B3, ela exige que a corretora te chame mais margem. Geralmente, para mini índice, um contrato custa R$ 2.500 de margem. Então, se eu comprar mini índice hoje e eu quiser sair amanhã, eu tenho que ter na minha conta R$ 2.500. Porque é esse dinheiro que ela vai fazer chamada de margem, tudo bem? Para eu conseguir manter esse contrato. Ah, mas eu não tenho R$ 2.500 na conta. Infelizmente, nesse caso, a corretora vai te exercer, ela vai estopar a sua operação e vai te cobrar uma multa. Você vai ter que pagar uma multa para a corretora. Isso é ruim, tá, pessoal? Por que isso é ruim? Se isso acontece mais de uma vez, você pode se tornar uma pessoa não grata no mercado, tá? E não é não grata na corretora, é não grata no mercado. Você não pode mais operar. Ou você recebe um pênalti, e aí é da CVM, tá legal? Vocês recebem um pênalti da CVM e você tem que ficar lá X dias, X semanas, X meses sem operar no mercado. Existem regras para isso, tá? E quem controla essas regras lá é a CVM, tudo bem? Que é a Comissão de Valores Mobiliários. Vocês já conheciam a CVM? Já ouviram falar ou não? Ouviram falar no Fantástico Domingo? Conhecem? Não conhecem? Depois vão dar uma lida, tá, pessoal? É importante saber sobre Eu isso. não conheço, não. É importante saber, tá, Tchelo? CVM é a comissão brasileira que regula os mercados financeiros no Brasil. Vamos falar, por exemplo, vou dar uma ideia, criptomoeda. Criptomoeda não é regulamentada dentro da CVM ainda, tá? Existe a operação, todo mundo, um monte de gente usa, mas ela não é regulamentada. Não tem a quem recorrer se der algum problema com aquela corretora, tá? No caso da CVM, no caso dos mercados aqui, mini contratos ou derivativos à vista, né?
ou renda fixa, você tem aí fundos também, imobiliários, todos eles, né? Eles têm regulamentação na CVM, então se você tem algum problema com a corretora, você tem que recorrer. Você pode abrir um chamado na CVM, tá? Se você tiver qualquer problema, por exemplo, com a corretora, que é um tema aí que o Márcio vai até falar um pouquinho mais tarde, você pode guardar essas evidências e abrir um chamado na CVM, abrir um relato na CVM para a CVM investigar, tá bom? Então a CVM é o órgão que regulariza o mercado e protege o investidor, tá legal? Então tomem cuidado com as margens, tá bom, pessoal? E aí tem um ponto importante que também lá vocês veem que o robô ele tem um horário de corte no dia, né? Esse corte que o robô executa no dia é justamente para você não ficar posicionado no contrato. Ah, mas Rafael, lá na Rico, eu contrato day trade para position e day trade para, desculpa, metatrade para position e metatrade para day trade. Sim. Na Rico, e pode ser que aconteça também em outra corretora, você tem módulos separados do MetaTrader. Então, se você contratar um módulo que é para day trade, a própria plataforma da Rico vai te exercer no dia, tá? Ela não deixa você se posicionar para o dia seguinte. Se eu não me engano, você tem isso, não tem, Tchelo, lá para o Profit Chart? Na Clear? Acho que ele não deve estar ouvindo. Isso, tem sim. Tem, né? Tem lá para você habilitar ou não. Isso. Na Clear, pessoal, por exemplo, por uma outra plataforma que é o Profit Chart, você consegue habilitar isso também. Ou você vai operar day trade ou você vai operar position, tá? Então, se você está operando day trade e você quiser se posicionar, você não vai conseguir. No final do dia, a Clear vai te cortar. No Profit, viu, Rafa? Até sem querer interromper, no Profit, na verdade, se você não tem garantia, quando você desabilita o day trade para fazer position, ele já fala que não tem margem. Ele automático. Já está lendo o seu saldo, né? Ele nem vai para a corretora. O próprio Profit já cancela e você não consegue executar. É isso aí. Então, assim, pessoal, fiquem de olho nesses pontos, tudo bem? Porque se você ficar posicionado para o dia seguinte, você vai ter um problema. Porém, isso é importante, é uma informação de mercado, tá, pessoal? Porém, lá no robô, lá no MultiStrategy, vocês vão ver lá que dentro dos parâmetros de configurações, que é o primeiro parâmetro que tem lá no setup lá de um robô, alguma estratégia que vocês vão rodar, você tem lá o horário limite para ele rodar. O que é aquele horário limite? Aquele é justamente para cortar o trade, tá bom? Ele corta o trade para não deixar ele ficar posicionado para o dia seguinte, dependendo, é lógico, né? Tem corretora que pode cortar, tem corretora que não vai cortar, tá? Ela vai te exercer no dia seguinte. Tudo bem, pessoal? Esse ponto? Aqui é a informação, né? Elas permitem que você negocie com valor, com margem, porém, se você chegar 70% desse valor de margem que você tem, ela já te corta, tá? Ela te exerce. Por isso que assim, né, você tem que colocar na cabeça, não sei de novo, para quem assistiu o Fantástico no domingo lá, tem que tomar muito cuidado com essa facilidade que as corretoras dão hoje. Porque vira roleta russa, né? Você entra lá com R$25 às vezes para operar um contrato, toda hora você é estopado porque R$25 não te dá margem, por exemplo, para você fazer uma entrada, às vezes o mercado voltar ao contrário e depois ir em sentido do trade, tá bom? Então tomem cuidado com esse ponto de margem. Pessoal, é assim, ó, mini índice e mini dólar com relação à margem é muito específico para cada corretora. Você tem corretoras aí que vai cobrar R$25, a XP, por exemplo, ela tem uma margem ali que ela é porcentagem do contrato, tá? Então, às vezes o cara tá cobrando lá R$35 por um contrato, quando você vai para 2, vai para 50 ao invés de aumentar para 70, tá bom? Então depende de cada corretora. Essa é uma informação que é muito importante vocês terem com a corretora. Entra no chat da corretora e pergunta qual que é o valor que eu tenho que ter de margem para operar um contrato. Tudo bem? Essa informação é sempre importante, tá? Aqui um dado aqui de tique e ponto que a gente sempre vem falando aí, tá bom? Uma outra coisa aqui, tá, pessoal? Antes da gente falar aqui desse tema aqui de horário, que eu queria colocar aqui para vocês. A gente, lá no site, de vez em quando a gente manda... Ô, Rafa, posso falar uma coisinha rapidinho? Pode, claro.
Então, porque assim, margem de corretora é margem para você perder dinheiro, né? É isso aí. Então, assim, você vai mexer com um contrato, pelo menos eu uso isso, tá? Um contrato no mini índice, pelo menos R$ 500, cara. Porque senão você não consegue operar. No dólar é pior. Eu trabalho um contrato com R$ 1.000, cara, porque senão você só vai ter stop e vai perder dinheiro, né? É, Então o stop, a garantia que a corretora te fala é uma garantia que é para você, se você usar aquilo ali, você não vai jogar dinheiro fora, exatamente. Você tem toda a razão, né? Tchela. Se É, você, se você opera com essa margem que a corretora te dá, Uhum, um contrato R$ 25, nossa, que barato. Cara, que você vai ser isso? estopado, né? Você vai Não ser estopado, existe, né, né? Tchela? Não tem como, né? Não tem como. Você já viu isso na prática, né, Tchela? Já aconteceu isso, Sim, né? não existe, não. Então não vá nessa linha. Sempre pensem na linha, que é um tema que o Samuel vai colocar mais para frente sobre a margem. Como que vocês pensam na margem para operar com o robô, tá? O Samuel vai falar isso aqui um pouquinho mais para frente, tá, pessoal? E assim, sobre índice futuro, pessoal, a gente tem dois tipos de contrato, tá? A gente tem um contrato cheio, que é o chamado de Indy Fut, e nós temos o mini contrato, que aí é o Win, que todo mundo conhece como Win, certo? Estão vendo, opa, Profit Chart aqui, estão vendo na tela aqui, tudo bem? Qual que é a diferença dele? Por que a gente tem um cheio, que a gente chama de cheio, que é o Indy Fut, e por que a gente tem um mini? Simples, pessoal, muito simples. Isso aqui eu vou mostrar para vocês aqui pelo gráfico, tá? Vocês estão vendo aqui, isso aqui que vocês estão olhando na tela é o índice cheio, tá, pessoal? Quando você olha aqui 118.570, o que vocês entendem sobre isso aqui? Isso aqui é só um número? O que vocês acham que é? Só para vocês saberem, pessoal, isso aqui é o preço do contrato cheio, tá? R$ 118.000 um contrato. O que acontecia? A regra para operar um contrato cheio é mínimo de 5. Você não pode operar um contrato. Você tem que operar 5 contratos. Para vocês operar 5 contratos, então, você se precisa se alavancar em praticamente aqui R$ 600.000. Sabiam disso ou não? R$ 600.000 é o valor que você precisa ter em conta na corretora para comprar 5 contratos cheio do índice. Isso era um problema, pessoal. Era um problema. Por quê? Ninguém operava. O que é ninguém operava, só Rafael? banco, só banco. Só banco opera, só instituição financeira opera. Quer dizer, e os gringos, né? Porque quem manda na Bolsa Brasileira é gringo, tá, pessoal? E gringo operava isso aqui. Pessoa física, aqui CPF, ninguém operava. E aí, se vocês pegarem aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, e gravem esse número, tá? Hoje, o volume financeiro operado no índice cheio foi de 23 bilhões de reais, tudo bem? Hoje, 23 bilhões. O que a Bolsa fez, então, para começar a atrair CPF, além das facilidades aí que as corretoras dão? Eles inventaram um cara chamado mini índice, que é o tal do IN aqui, tá? É o IN. Por quê? O mini índice, na verdade, embora você vai ter aqui o mesmo preço, basicamente, tá? Muito próximo aqui um do outro. O mini índice, ele custa 20% do cheio e pode operar o mínimo de um contrato. Caramba, mas 20% de um cheio, se um cheio custa 600 mil, quanto que é 20% disso aqui, né? Baratinho? Olha quanto que vocês operam, pessoal. Não sei se vocês sabiam disso também, tá? Mas quando vocês estão comprando um contrato de mini índice, vocês estão se alavancando em 23 mil reais, tá, pessoal? Tudo bem? Não se assustem, tá? Tudo bem, pessoal? Então, pô, mas eu opero, a minha estratégia, ela opera 10 contratos. Vocês estão se alavancando, então, em 237 mil reais. Vocês sabiam disso ou não? Alguém sabia? Por isso que é importante ler o contrato, tá, pessoal? E separar. Uma coisa é um robô, que é o que a gente está trabalhando aqui junto com vocês. Uma coisa é o robô. O robô, ele basicamente é um cara que automatiza o que você deveria fazer na mão, tá? Por ser muito complexo, tem muita informação ao mesmo tempo e a gente, como pessoa, não conseguir ler tudo aquele tempo para operar aquele ativo,
O robô entra porque ele consegue ler mais variáveis em segundos e ter talvez decisões melhores que a gente, tá? E outra, ele é estático. Ele segue estratégia, né? Viu, Damasceno? Eu descobri isso quando eu deixei virar 6 contratos de mini índice de um dia para outro. De um dia para outro que ele chamou margem, né? Chamaram margem, a conta que estava com acho que 30 mil positivo, ela virou para 53 negativo. É isso aí, ó. Pense nisso que o Márcio falou, pessoal. 10 contratos aqui, ó. Vamos colocar aqui a margem. Para corretora, para facilitar a sua vida, ela te dá um bom... Ela assim, cara, pô, custa 23 mil reais para você operar um contrato, mas tudo bem, pode operar por 25 reais. A corretora só está facilitando a sua vida, tá, pessoal? Para vocês operarem 23 mil reais. Então você vai falar assim, cara, mas eu estou operando 10 contratos. Se a margem é 2.500 para eu ficar posicionado, que não é o nosso caso do nosso robô, então você vai precisar de margem. A bolsa vai chegar lá e vai falar, a bolsa não, a corretora vai chegar lá, você vai ver no seu extrato assim no dia seguinte, tá? Menos 25 mil reais chamada de margem. Aí você vai falar, a primeira vez que você viu isso na vida, né? Puta merda, o que é isso? O que aconteceu com o meu dinheiro? Aí você vai lá no chat, cara, tinha 25 mil reais aqui, sumiu. Tá menos agora. Ah, tá. Aí os caras vão te responder, é que você tá posicionado em 10 contratos do mini índice, como para posicionar num contrato custa 2.500 no position, então 2.500 vezes 10. A corretora te chamou de margem para operar isso aí. Pô, mas esse preço é fixo? É fixo esse preço? Não, tá, pessoal? Não é fixo. De novo, tá? Vamos colocar aqui, ó. Position / swing. Tudo bem? E vamos colocar um cara aqui que é o day trade, tá? Esse valor aqui de 25 reais para você se posicionar, por exemplo, ou 2.500 reais, né? Ele não é fixo, tá? Ele depende do momento de bolsa. Por exemplo, no ano passado, na época da Covid, quando estava dando aquela crise que a bolsa começou a derreter muito no mesmo dia, ter muita variação, a variação, não sei se você conhece já o termo circuit break, que é o quê? Se a bolsa ela bate 10% de variação, seja para cima ou para baixo, a B3 para as negociações da bolsa. Por quê? Muita volatilidade. E aí os caras param para evitar que pessoas quebrem, tá, pessoal? Se isso acontecer, fica parado lá um determinado tempo, se eu não me engano, 1 hora. A segunda vez fica um pouco mais de tempo, fica 2 horas, eu não me lembro exatamente a regra. Meia hora, 1 hora e depois, se eu não me engano, é mais 1 hora e aí para o dia. E aí para. Se tiver o terceiro circuit break, a bolsa não opera mais um dia. A gente teve 3 circuit breaks, tá, pessoal, num dia. Eu vivi para ver isso no ano passado, tá? Teve 3 circuit breaks no ano passado no mesmo dia. Numa semana tiveram 6 circuit breaks, tudo bem? Só para vocês saberem como foi punk o tema aí da Covid no mercado. E aí, o que a bolsa faz então? A bolsa vai lá e chega para as corretoras e fala o seguinte, ó, por conta da volatilidade a gente vai frear as negociações no mercado. Aí os caras vão lá, ó, e sobe taxa de operação para 3 mil reais. Para você então operar um mini contrato, você precisa de 3 mil reais. Às vezes, os caras subiram lá negociações para 6 mil reais a margem. Por quê? Para evitar que as pessoas entrassem no mercado, tá? Acontecia momento lá de não ter um comprador para a bolsa e só ter vendedor. E os negócios ficavam travados. Ah, mas era circuit break? Não. Não tinha ninguém querendo comprar, mas tinha muita gente vendendo. Vendendo. O que a bolsa começava a fazer para o pessoal parar de entrar vendido? Para pressionar, né? Parar de pressionar para baixo o preço, eles subiram as margens para que o pessoal não operasse mais, tá? Então é importante conhecer isso aqui, é importante conhecer essas variáveis de contrato, tudo bem? Vamos lá. Seguindo aqui para a parte do contrato, pessoal, importantíssimo vocês saberem essa regrinha aqui, tá bom? De que mini índice, ele tem vencimento a cada 2 meses, tá legal? Então aqui estão os dias, os códigos de vencimento para cada mês, está lá dentro do blog, lá dentro de mini índice futuro. É só colar aqui. Basicamente vai ser sempre o IN, tudo bem? O W é para mini, tá? W é para mini e N de índice. O mês, tá? A letra M, o M aqui é para mês, então
G para fevereiro, J para abril e assim vai. E as duas últimas para ano. Então, hoje nós estamos em WING, G de fevereiro, porque vencimento é fevereiro, 21, certo? Que é o contrato que a gente está operando. Leiam essa parte aqui, não precisa decorar, tá, pessoal? Porque a informação está aqui, tá? É só vir buscar. E outra parte importante aqui, pessoal, é uma informação, uma referência que a gente tem aqui na B3. Se vocês tiverem dúvida, por exemplo, sobre o contrato, venham ler aqui, tá? O que a gente comentou sobre o contrato está aqui, tá bom, pessoal? Mini índice, contrato aqui, ó. Cada ponto é igual a 20 centavos, tudo bem? Cada ponto, quando a gente fala ponto, se a gente fala de... quando a gente fala de 5 tiques, né? No mini índice é igual a 1 ponto. 1 ponto é igual a 20 centavos, tá legal? Então aqui tem as informações do contrato, o lote padrão que você pode operar, qual a data de vencimento do contrato. Então é sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15. Tudo bem? Do mês de vencimento. E o tipo de liquidação aqui financeira, ele sempre vence nos meses pares. Isso aqui é uma informação que legal, tá, pessoal? Basicamente isso aqui, ó, ranking de participantes e número de contratos. Isso aqui por corretora, tá? Quem são as corretoras que mais detêm contratos aí do mini índice? E aqui o mais importante de todos. Quem são os atuantes no mercado? Instituição financeira, 3%. Investidor institucional, 10%. Gringo. Olha o gringo sozinho quanto que ele opera aqui. Isso aqui aumentou agora, tá, pessoal? Pessoa física, aí por causa da crise no ano passado, isso aqui aumentou. Mas se vocês forem ver, olha o tamanho do gringo. Isso aqui pode mudar de novo, tá? Pode mudar, o gringo pode crescer e CPF diminuir a depender aí de novos movimentos que tiver de preços no índice, tá bom? Isso aqui sobre o mini índice, pessoal. Agora sobre mini dólar. A regra para o mini dólar, sobre questão de valores, é basicamente a mesma do mini índice, tá? Você tem aqui um preço atual aqui do dólar, que é 5.370,50, tudo bem? Mesma coisa, tá, pessoal? Mínimo de 5 contratos. Quanto que é lá? 5.370, vamos colocar o valor assim, tá? E a diferença dele é que você também a conta é igual, tá? Você também tem aí 20% do valor dele para você operar um contrato. A corretora geralmente vai te chamar a margem muito parecida, tá? R$25 dependendo da corretora. A diferença é aqui na parte do Position e Swing Trade. Aqui as margens podem chegar a R$3.500, tá? De um dia para o outro, tudo bem, pessoal? E aí a regra não muda com relação à quantidade de contratos que você vai operar, tá legal? Vai ser sempre vezes a quantidade de contrato que você está operando, tudo bem? Então, para você se alavancar no dólar, é mais barato que o mini índice, né? Vamos colocar aqui um contrato aqui para não assustar, tá? É mais barato que o mini índice, tá, pessoal? O dólar. Só que o dólar é mais volátil, tudo bem? Ah, mas por que o dólar é mais barato do que o mini índice? Simples, o mini índice custa R$118.000, o dólar custa R$5,37, tá bom? R$5 não, 5.370. E aí quando você vê aquela fração lá, mas o dólar tá 5,37. Sim, o dólar é visto para o mercado como 5,37, mas para operá-lo ele é 5.370, tudo bem? É o preço sempre vigente ali que está o dólar, e para o mini dólar, 20% do valor do contrato. Não muda nada com relação às regras que eu comentei, tá, pessoal? Bolsa, corretora te exercendo se você não tiver margem, se você ficar posicionado, quanto o cara vai te chamar de margem, se tiver alguma volatilidade na bolsa e o dólar começar a estourar para um lado ou para o outro, a bolsa vai orientar a corretora também a subir o valor dessa margem, tudo bem? Não muda, tá? A única coisa que muda assim com relação ao dólar é a questão do vencimento dele. Enquanto o mini índice ele vence em meses pares, sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15, o dólar vence todos os meses no último dia útil do mês. Tudo bem? Então, no caso passado lá, o último dia útil foi 29, né, na sexta-feira.
Naquele dia já entra o contrato novo. Tá legal, pessoal? O que é o contrato novo? O contrato novo é o vencimento do próximo mês, tá? Então, por exemplo, qual que é o vencimento do próximo mês? Se inicia o mês de fevereiro, o próximo mês é março, certo? Então, a letra é H. Tá legal? Ah, um fato interessante aqui. A gente tinha falado aqui que o mini índice foram 23 bi, né? Ou o índice cheio, quer dizer. Olha o mini índice. 489 bi de reais negociado. Entendem agora por que a Bolsa criou o mini índice? Estão vendo aqui a diferença? Se no cheio operam 23 bi, no mini é negociado 450 bi no dia. No dia, pessoal. Dinheiro, hein? Muito dinheiro, cara. 450 bi é muita grana. E aí o dólar? O dólar cheio, pessoal, ele é negociado aqui, ó, 76 bi. O dólar é mais negociado, o dólar cheio é mais negociado que o índice cheio. Agora, se a gente vai, por exemplo, para o dólar atual, 185 bi, o dobro, tá? Ou seja, em termos de o mini índice ganha do dólar, do mini dólar. Em termos de cheio, o dólar ganha do mini índice, tá? Ah, mas por que vocês operam, só disponibilizam no robô mini índice e mini dólar? Por conta de liquidez, pessoal. Isso aqui basicamente quer dizer o quê? Liquidez de mercado. Se você tem muitas pessoas atuando no mercado, é mais fácil você comprar e vender um ativo. Vocês entendem isso ou não? Quanto mais pessoas tem comprando e vendendo dentro de um ativo, é mais fácil você comprar, é mais fácil você vender. Quanto menos pessoas vocês têm comprando e vendendo um ativo, mais difícil de você fazer operação, tá? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Isso aqui é boi gordo. Olha quantos foi negociado hoje. 86 milhões. Um pouco diferente, né? Para 490 bilhões. 86 milhões foi negociado no boi gordo. E lá no milho, 256 milhões. Então, ou seja, ativos de menor liquidez, de menor transação financeira e menos pessoas atuando, mais fácil de ser manipulado, tá, pessoal? É mais fácil de fazer blefe no mercado. E acontece, tá? Se um dia vocês começarem a acompanhar milho e boi gordo, vocês vão ver flutuações no dia altíssimas. Olha isso aqui, ó. Spreads entre os gráfico de 1 minuto. Vocês lembram de como que é o gráfico de 1 minuto do dólar, né? Bonitão. Bonitão aqui é o dólar aqui, ó. Ó, tudo preenchido, os candles, sem gap, nem nada, sem buraco. Olha como que fica aqui o boi. Olha os candles do boi, quanto buraco fica. Isso aqui, pessoal, é por conta de falta de liquidez, tá? Então você estoura, o preço dele estoura para baixo e para cima o tempo todo. Então por que a gente não coloca esses caras no robô? Porque não tem liquidez. Ah, podemos ter um dia? Podemos, tá? Podemos. Tá no roadmap aí a gente abrir para mais ativos, tá? Inclusive para mercado à vista, ações. Mas por enquanto a gente decidiu o quê? Qual que é o mercado que faz mais dinheiro? Simples, mini índice e mini dólar. O dinheiro tá ali, tá, pessoal? Ali tem dinheiro. Então, a gente não precisa se preocupar com outros ativos no momento, tá bom? Sobre participantes lá no dólar. Gringo atua no dólar? Sim, atua. Aqui, ó, não residente, 49%. Então, gringo negocia dólar no Brasil, tá? Por quê? É só ver o preço do dólar versus o real, né? O cara chega aqui no Brasil, ele quer, sei lá, ele acredita que um determinado ativo de uma determinada empresa vai subir, ele pega $1 dele, converte para 5 dólares aqui, para 5 reais aqui no Brasil e compra esses ativos. Ou seja, os ativos são depreciados em 5 vezes, né? Você vê, né? Uma diferença de 5, o cara com 5 reais, um ativo, sei lá, que custa 4 reais. O cara tá usando $1 do lado dele. Então,
o gringo movimenta muito esse mercado também aqui de dólar no Brasil, tá bom? É super importante vocês saberem isso, pessoal. E entenderem, né? Entenderem o que estão operando. E a ficha técnica dele, o comentário que eu fiz com vocês aqui, né? O preço do dólar, importante aqui, ó, tamanho do contrato, 10 mil dólares Estados Unidos da América. BRL, 1000. Isso aqui é a fração, tá? Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Então é mais ou menos aquele exemplo lá que eu mostrei para vocês, tá? Cada 0,50 de dólar por 1000 dólares. Lote padrão é um contrato, último dia útil do mês é o vencimento do contrato, ele tem vencimento todos os meses, tá bom? Tudo bem essa parte aqui, pessoal? É assim, ó, vocês não precisam decorar isso, tá? Na verdade, se vocês começarem a ler um pouquinho isso aqui, vai acabar entrando na cabeça de vocês a informação não é uma informação complexa, tudo bem? Mas isso é uma informação de mercado, não uma informação de robô. Por que é importante vocês saberem isso? Porque vocês estão operando isso. E acho que é legal que vocês saibam o que vocês estão fazendo, né? Estou usando um robô sim, mas você está operando o quê? Mini dólar. Vocês conhecem agora o que é o contrato mini dólar. Vocês conhecem agora o que é o contrato mini índice. Então, quando a gente fala contrato, basicamente é isso. Você está formalizando, quando você compra e vende com a corretora, você está formalizando um contrato com eles. A corretora está deixando você, está passando um contrato para você, te cobrando X reais de margem para você operar um contrato de mini índice e também de mini dólar. Tudo bem, pessoal? Por isso que a gente chama esse cara de contrato. Tá bom? Tudo bem por aqui? Sem molho. Alguma pergunta? Ô, Damasceno, pega essa apresentação, essa daqui ou a anterior, só para explicar para o Antônio. O Antônio estava com uma dúvida, quanto de dinheiro ele deveria ter para usar o setup 3+3 lá do Samuel. Eu acho que, o Antônio, a gente vai falar desse tema já já. O Samuel, vamos fazer rapidamente aqui, acho que já está terminando aqui. Acho que o Samuel vai fazer uma brincadeirinha com vocês aí para explicar para vocês quanto de margem a gente pensa aí quando vai se operar X contratos com determinado setup que você tá lá, seja no mini índice ou mini dólar, tá? É isso, né, Samuca? Isso. Eu vou dar alguns exemplos ali, simplesinhos. Tá. Ali. Pessoal, sobre esses pontos aqui, temos aqui o PPT com informações que eu falei para vocês, tá? A gente vai disponibilizar para vocês isso aqui, uns exemplos aqui, tá? Mas na prática a gente passou aqui todos os pontos relacionados ao contrato em si, tudo bem? Ao contrato mini índice mini dólar. Uma outra coisa importante aqui, pessoal, para vocês não esquecerem, é sobre o imposto de renda, tá? O imposto de renda, pessoal, é assim, ó. Você não paga imposto de renda todo dia. Vocês têm que pensar assim, ó. Quando vocês estiverem rodando em produção, todo dia que você tiver um ganho num trade, por exemplo, a própria corretora já vai deduzir ali 1%. O imposto sobre o ganho no day trade é de 20%, tá, pessoal? No mini índice e no mini dólar. 20% é o imposto. Porém, a corretora já te deduz 1% e avisa o fisco. Tá legal? Avisando que esse cara operou mini índice e teve um lucro. Então aqui, ó, tá aqui, ó, já tô te passando aqui 1%. Por que eles fazem isso, pessoal? Porque a Receita já tá sabendo que você tá devendo para ela, tá? Mas ele vai ficar devendo? Depende. Quando você fechar o mês. E aí, quando você fecha o mês, vou dar um exemplo agora de janeiro. Janeiro fechou lá no dia 29, foi o último dia de pregão do mês. Então agora em fevereiro, você precisa declarar o que você ganhou ou o que você perdeu em janeiro. Em fevereiro você declara janeiro, tudo bem? Mês subsequente. Até o último dia útil do mês subsequente. Exatamente, até o último dia útil do mês subsequente. Então, nesse caso, quando é o último dia útil aqui de fevereiro, para quem operou aí em produção em janeiro, ó, tem até o dia 26 de fevereiro para poder pagar a DARF, tá, pessoal? Se não tiver DARF para pagar porque teve prejuízo, não gera DARF, mas tem que informar,
tudo bem? Eu já vou explicar por quê. Então vamos lá. Enviou, a corretora, ela vai te disponibilizar notas de negociação todos os dias. Mas o ideal é que você, para não ter que ficar fazendo ali detalhadamente, dia a dia, essa informação, você vai pegar lá no final do mês ou no mês seguinte, né? Agora em fevereiro, você entra na corretora e você vai lá entrar em nota de negociação e vai pedir a nota de negociação de janeiro. Ela vai te enviar uma nota com várias páginas em PDF, com todas as negociações que aconteceram todos os dias. Essa informação você pode contratar uma calculadora. Depois eu passo para vocês de novo lá no grupo, lá no Telegram, tá? Dá para fazer na mão? Dá. Mas, pessoal, eu duvido que alguém tem tempo aqui para ficar colocando ali 10 ordens que o robô executou por dia, tá? E ficar colocando isso na planilha e ficar calculando para emitir a DARF lá pelo site da Receita. Então tem calculadoras que faz isso e não é caro, tá? Depois eu passo para vocês, vocês avaliam. Tem inúmeras aí na internet, inclusive. Uma vez que você importa esse PDF lá no site da calculadora, eles moem essa informação e geram uma DARF para você pagar lá no banco. E, pessoal, vocês têm que pagar o DARF no mês até o último mês subsequente, tá? Até o último dia útil, tudo bem? Não pode pagar depois. Ah, mas não pode? Pode, só que você vai pagar a multa. Ah, puta, gerei a DARF e esqueci de pagar. Agora é dia 3 de março. Você vai ter que entrar no site da calculadora, atualizar a DARF, ele já vai calcular a multa dos dias ali. E aí você vai lá no banco e paga a DARF, tudo bem? Basicamente é isso, tá, pessoal? Então, lembrando, 1% a corretora já avisa o fisco, ele já deduz ali, já 1% na sua operação com ganho, e no final do mês você tem que declarar o restante. Ah, mas eu tive prejuízo no mês. Só que tive vários dias de lucro, tive vários day trades com lucro, que a corretora descontou 1% no dia que eu tive lucro, mas no contabilizado do mês eu tive prejuízo. Então, na verdade, você precisa também no mês subsequente declarar o seu prejuízo. Declarem o prejuízo, pessoal. Por quê? Porque se em março você tiver ganho e lá em abril você declarar ganho, a calculadora automaticamente pega o seu prejuízo de fevereiro, abate do seu ganho em março e já coloca o valor já descontado para você pagar. Entenderam isso ou não? A calculadora já faz isso automático, mas você precisa declarar o prejuízo, tá? Senão você não vai ter o desconto no seu ganho do outro mês. Então, esse mês eu perdi dinheiro. Não vou declarar. Declara, senão você, no outro mês, você vai pagar mais. Vai deixar de ter um desconto, tá bom? Então é importante fazer. Faça o imposto, tá? Aqui no site também, temos aqui no blog aqui as informações sobre imposto. E daqui a pouco, enquanto o Samuel vai apresentando aí, eu coloco lá o site lá da calculadora para vocês dar uma olhada, tá? Cadastra lá, não tem custo para se cadastrar nem nada, tá, pessoal? Só se vocês forem emitir DARF que ele vai lá cobrar de você para você emitir. O Antônio está perguntando onde declara. Onde declara? Tá, eu vou abrir aqui rapidamente aqui, tá? Na verdade, acho que ele quer saber onde declara o no IR. prejuízo. O prejuízo. Na verdade é a mesma coisa. A corretora ela vai te soltar uma nota de negociação e lá ou vai ter lucro ou vai ter prejuízo no mês, certo? Essa nota de negociação você vai subir aqui, por exemplo, na calculadora. E esse cara já vai analisar que você teve prejuízo. Quando você vir aqui, ó, aqui em esse caso dessa calculadora que eu estou mostrando para vocês, tá, pessoal? Quando você vir aqui para gerar a DARF, tá vendo que ele fala aqui, ó, sem DARF no mês? Por que ele está falando sem DARF no mês? Para mim, porque eu tive um prejuízo em algum mês aqui. E aí, mesmo tendo que pagar alguma coisa, a calculadora já está me descontando e falando assim, cara, como você teve um prejuízo X no mês, sei lá qual, você não precisa pagar esse imposto. Porque você teve operação com prejuízo. Entendeu? Então, aqui que você sobe esse cara, na calculadora. Como que você pega esse cara? Na nota, no PDF que a corretora te envia, o que você entra na corretora e baixa, tá? Baixa o PDF, tudo bem? Depois, se vocês quiserem, a gente faz uma live só para falar disso, tá, pessoal? Para entrar no detalhe. Pode ser até a próxima, se vocês quiserem, tá? Porque é bem maçante essa parte aqui, tá, pessoal? É importante entender. Tudo bem, Tonhão?
Tudo bem, Tonhão? Pode abrir o áudio aí se quiser, tá? Beleza, beleza. Ó, isso aqui é um exemplo, tá? O cara vai te mandar uma coisa assim, esse aqui é da Clear. O cara vai te mandar um negócio assim, ó. Você entra no site, fala assim, ó, eu quero minha nota, isso aqui no caso era de dezembro, tá? De dezembro do ano passado, eu pedi em janeiro. Aí ele me manda um PDF com todo, ó, pode ver que aqui tem a data. 1/12, deixa eu aumentar um pouco aqui, tá? 1/12, 2/12 e as negociações que aconteceram em cada dia, tá bom? Tá vendo? As do robô, por exemplo, não sei se eu tenho aqui, vamos ver. Ah, esse aqui é tudo robô. Tudo negociação do robô, tá bom? Tudo negociação de robô aqui, ó, no mini índice, algum mini dólar aqui no meio, mas muito mini índice, tá? Então, assim, a corretora solta isso aqui para você. Esse arquivo aqui, você entra lá no site, nesse site, enviar notas. Esse site é pago, tá, pessoal? Você paga para poder gerar o DARF. Você vem aqui e adiciona a nota de corretagem, iniciar o envio. Ele sobe, depois ele começa a processar, ele começa a ler o PDF para começar a fazer o cálculo e disponibilizar lá o ambiente para você gerar a DARF, tá? Tudo bem? E aí, seja prejuízo ou ganho, quando ele moer isso aqui, você precisa vir aqui, por exemplo, e emitir a DARF mensal. E aí, quando ele manda emitir a DARF, ele vai falar para você fechar a DARF. A DARF, então, ela poderá ser fechada com prejuízo calculado ou com lucro calculado. Tá legal? Se ele fecha com prejuízo calculado, ele vai falar assim, ó, sem DARF a pagar. Se ele fecha com lucro calculado, ele vai falar, ó, DARF de X reais para pagar até o dia tal. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui para pegar um exemplo. É que agora eu estou calculando aqui. Deixa eu ver se eu pego outro aqui. E assim, pessoal. Mas pô, tem que usar a calculadora na internet? Fica ao critério de vocês, tá? Eu sinceramente, eu não consigo ficar fazendo isso na mão. Não tenho tempo para fazer isso na mão, tá, pessoal? Então, como eu não tenho tempo, eu acabo pagando a calculadora para mim, tá? Mas compensa mais. Por exemplo, aqui em DARF, ó. Vocês vão ver que tem DARF. Tá vendo aqui, ó? 100 DARF a pagar no mês? Tá vendo? Ou tá vendo aqui, ó, DARF de tanto pago, porque esse aqui era uma DARF a pagar. Quando eu gero outras que não tem pagamento, ele gera 100 DARF a pagar no mês. Tá legal? E ele já vai trazendo informações dos meses anteriores aqui, ó. Isso aqui é do mês anterior, eu não informei nada para ele ainda, mas ele trouxe informação do mês anterior. E ele tá falando aqui, ó, IRRF, IRRF acumulado, total da DARF. Ainda não tem nada porque eu não fechei o mês, tá? Então eu preciso importar a nota e clicar aqui em fechar mês. Aí ele vai falar para mim, puta cara, você tem prejuízo aqui. Então você não tem imposto a pagar. Ah, você teve lucro, então você tem imposto a pagar, clique aqui para gerar a DARF. Ele gera uma DARF, que é basicamente uma... Bom, não sei se vocês estão acostumados com DARFs, mas é basicamente um PDF com os campinhos lá que você tem que digitar e você paga isso lá no banco, tá? Aqui é um exemplo, tá? Uma DARF aqui a pagar, ó. Ele gera isso aqui para você, você entra no site do seu banco, vai lá em DARF, coloca essas informações aqui, os valores, né, que soltou aqui na DARF e paga. Aí desconta já da sua conta corrente, por exemplo. Ah, mas como é que eu declaro isso aqui no outro ano? Aí você pode vir aqui, contratar esse cara aqui, ó, declaração 2021, ano base 2020, porque ele já moe tudo e já solta toda a informação para você importar lá para a plataforma da Receita. Ou você não faz por aqui, faz tudo na mão. Ou você paga caro também para um contador fazer para você, tá? É uma contabilidade. Eu prefiro fazer por aqui, tá, pessoal? É uma vez só que você paga R$39, R$40 você paga, o cara já cospe tudo que você fez no ano, de todas as DARFs que você importou,
e já sai lá no sistema da Receita. E assim, você não vai ter que pagar imposto de novo sobre isso, tá legal, pessoal? Você só vai informar a Receita que você fez essa operação e que os impostos já foram pagos, tá? Basicamente é para isso, tudo bem? É o famoso dedo duro, né? Tudo bem? Beleza, pessoal? Pessoal, não sintam-se acanhados, tá? Se quiserem aí evoluir mais nesse assunto, lá no grupo, tá? Podem chamar lá no grupo e depois a gente pode fazer aí um bate-papo para a gente falar especificamente sobre impostos, tá bom? Aí a gente entra mais nessa linha de imposto aqui, tá? A gente vai, olha, detalha os números e tudo mais para vocês entenderem mais, tá legal? Samuca, se o pessoal não tiver nenhuma pergunta e você quiser assumir a apresentação para falar sobre os parâmetros financeiros lá. Eu só tenho uma coisa para reforçar aí, Damasceno. Eu acho que, ficou perfeito o que você falou, ficou bem claro. E alguns pontos eu anotei aí para chamar a atenção do pessoal. Pessoal, vocês viram o valor do mini dólar, né, que é o que nós estamos operando. Eu não me lembro exatamente, mas cada contrato que a gente negocia, então compra e venda, dá aquele valorzinho lá, R$50, dependendo do seu setup e tal, mas na realidade você está negociando um valor que chega a 20% do contrato cheio, né, que dava... Repete aí para a gente, Damasceno, 20... O mini dólar, o cheio custa 5.370, então o valor dele, 20% são R$1.000. Certo. E o mini índice, o cheio custa R$118.000 e o mini índice R$23.000. 23 mil. O que eu quero chamar a atenção? Um ponto para chamar a atenção. Vocês não podem deixar acabar o dia com algum contrato negociado. Então, chama a atenção de vocês, o robô tem uma série de dispositivos para que isso não ocorra. Por isso que tem aquele valor, o Damasceno comentou, final, que é a hora limite. Lembra que normalmente 17h55, 17 horas. O que ele está falando ali? Ele está falando, pode estar fazendo um trade que chegou a 17 horas, conforme o setup estiver configurado, ele vai lá e capa o gato. Ele te corta. Por quê? Porque às vezes é melhor você tomar... Às vezes não, com certeza é melhor você tomar um prejuízo de 100, 200, que seja R$300, porque não terminou aquele trade, do que você virar de um dia para o outro, como o Márcio já teve experiências, e é bem ruim, né? Por quê? Porque você vai ter que negociar com os caras da corretora, às vezes, dependendo como for, não tem nem negociação. Então, não, na verdade não é negociação, os caras vão te cobrar a alavancagem que eles tiveram que fazer para cobrir as taxas da Bolsa. Basicamente é isso, entendeu? Tá, só que tem um outro problema. Se você ainda entra no dia seguinte, vamos dizer que você fez uma negociação que estava 200 negativo, um exemplo, e você virou para um outro dia. Lembre-se que o outro dia o ativo ele pode começar com gap, ou gap de alta ou gap de baixa. Ou seja, você já pode entrar no outro dia com esse posicionamento teu, já ao invés de 200 negativo, pode estar em 500 negativo. Entendeu? Esse é o problema. E me fala uma coisa, Márcio, até pela sua experiência, quando ocorreu de você virar o dia e não tinha fechado, você entrou com gap? Eu entrei com gap, mas para minha sorte o gap foi para o lado que eu tinha feito o trade no dia anterior. Então eu ainda no dia seguinte ainda ganhei, tá? Mas e a alavancagem? Como é que você... A alavancagem foi assim. Imagina o seguinte: eu tinha acho que R$28.000, se não me engano, para operar. Eu olhei a minha conta da XP à noite, estava com 52 negativo. Ou seja, ela me comeu os meus 28 e mais R$52.000. E eu estava, se eu não me engano, eu estava com acho que 6 ou 9 contratos, agora eu não lembro. Isso foi em 2018, se eu não me engano, 2019, se não me engano.
tá? Mas é assim. Então, o que eu quero dizer, precisa tomar muito cuidado mesmo. Aí tomei um Não, susto, mas que eu falei, comeu, pô, mas te retornou, né? Isso não, eu até entrei em contato para entender, porque naquele momento, naquela época, eu tinha, vamos dizer, fazia pouco tempo que eu estava operando com mini contratos, né? E aí o cara me explicou, não, isso daí amanhã volta direitinho, mas o que eu recomendo para você é que você, assim, já logo no início, você desfaça a negociação, tal, né? Para até evitar mais perda, não sei o quê, né? Mas eu fiquei assim, essa noite eu não dormi, né? Eu fiquei sem dormir para ver o que ia acontecer no dia seguinte, né? Então, é importante, Mas... o que eu quero chamar a atenção, pessoal, sem se apavorar, nada, não tem problema nenhum, é sempre criar o hábito de olhar na negociação, ver se não ficou nada preso, enfim. Normalmente, o robô ele vai lá e corta, só se acontecer algum problema no ambiente da bolsa, da B3, que também você pode fotografar e falar, ó, ou ligar para eles, né? E falar, ó, tem alguma coisa presa aí e tal. Eu estou falando isso, pessoal, para se trabalhar com segurança, vocês entenderam? Vai ser difícil acontecer? Com certeza, o próprio robô, ele toma essas precauções aí, mas a gente tem que saber o que está fazendo, tá bom? Vai lá, Samuel, acho que você ia falar. Não, beleza. Não, até aproveitando aí, Didi, essa parte aqui, né, que nem negociação, eu também, quando eu entro em conta produtiva, eu sempre dou uma olhadinha se não tem nada preso aqui, entendeu? Acabou o dia, tudo, eu sempre dou uma olhadinha aqui, se tiver uma coisa presa, é só vir aqui naquele xizinho que tem aqui, cancelar e garantir que não tem nenhum contrato mais pendurado. Mas é que você comentou, a gente só acabou fazendo isso, acho que em testes lá no passado, quando tinha alguns probleminhas aí, mas há muito tempo, né? Mas hoje é difícil acontecer. Mas é sempre, vão ter cautela, né? Eu sempre olho. Gato que apanha muito, né? Ah, sim. Mas é isso aí. Aí, pessoal, eu vou falar... Oi? Pessoal, posso fazer uma perguntinha ainda em cima do imposto de renda aí? Opa. Uma dúvida aqui, só para fechar isso ali. É o seguinte, eu tenho um sobrinho que ele está querendo operar tal, só que ele não tem renda suficiente para pagar imposto de renda. Mas ele vindo a operar no futuro agora, né? Ele vai começar a ganhar, provavelmente, né? Assim a gente espera. E no final ele vai ter que pagar as DARFs. E aí no final do ano ele vai declarar o quê? Ele vai pedir a devolução desse dinheiro? Não, vamos lá. Vocês entenderam minha dúvida? Entendi. É assim, ó, pensa que assim, ó, você só vai pagar DARF mensal se você tiver lucro. Então vamos supor, essa pessoa tem R$500, é isso que ele tem para começar a brincar, por exemplo. Uhum. Se esses R$500 de um mês para o outro se transformar em R$700, ele teve um lucro de R$200, esse lucro de R$200 é bruto. É bruto. Ele não é líquido. Então ele tem que entender, tem que colocar um ponto muito importante na cabeça, né, um ponto de raciocínio aí, que é o que eu ganho, parte dele eu tenho que pagar imposto. E qual que é a parte dele? Se a corretora já descontou 1% desse ganho, ele tem que pagar 19%. Então ele sempre tem que pensar que esses R$200 a mais que está lá na conta dele, 19% disso ele vai pagar de imposto. Então ele não pode mexer nesses 19%. Esses 9% tem que ficar guardadinho lá para pagar. Tudo bem? Certo. Mas o dinheiro está lá parado. Ele pode pegar, sei lá, ele está usando um contrato agora, ele pode dobrar para 2 e usar esse dinheiro. Claro que pode. Claro que pode. Por quê? O que vai acontecer? Se ele ganhar mais R$300, então o lucro dele agora é de 500. Tudo bem? No mesmo mês, né? Tô falando no mesmo mês. Sim, então agora ele tem um lucro de 500. Então ele vai pagar 19% em cima de 500 agora. Mas agora ele foi para 4 contratos porque ele está com mais dinheiro. Ele está com 1.000 lá no bolso. Já dobrou o capital, por exemplo. Mas esses R$500 a mais que ele ganhou, não, de novo, não é bruto. Tem que pensar de forma líquida, tá? Porque tem 19% ali que ele vai ter que pagar de imposto. Mas ele pode usar ainda? Pode. No mesmo mês, tá? No mesmo mês. Aí ele foi lá e perdeu os R$500. Voltou para os R$500 iniciais que ele estava. Ele vai pagar imposto? Não mais. Tem que declarar? Tem.
É importante que declare. Por quê? Porque se no próximo mês ele ganhar dinheiro, ele desconta do prejuízo que ele tomou. Entendeu? Entendi. Ah, então, mas assim, ele tinha 500, ele chegou a 1.000. Ele perdeu 500, ele teve prejuízo? Teve. Se ele estava com 1.000 no bolso, perdeu 500, então ele teve prejuízo de 500, certo? Certo. Então, Ele mas tinha 500 inicial lá. a minha dúvida é outra. É o seguinte, ele vai pagar, digamos que ele tenha lucro todos os meses. Tá Beleza? bom. Até o final do ano. Chega lá no final do ano, pagou todas as DARFs e tal. Só que ele tem um salário inferior àquele de recolhimento de imposto de renda. Tá. Aos 28 mil lá, Uhum. mínimo, né? Sei lá, um valor lá. Aham. Mas se ele Não pagou vai pagar. imposto, Não tem imposto a pagar, tá? Ele já pagou o imposto mês a não, mês. já pagou. Aí Já ele pagou. poderia fazer o imposto de renda e solicitar que esse valor fosse devolvido? Não. Não. Tá, era isso que eu queria saber. Aí o valor de fato é sobre a negociação que você fez, tá? Então você pagou imposto sobre a negociação, tá bom? Entendi. Mas ele não tem que pagar de novo no outro ano, tá? Ele já Não, pagou. não, sim. A única coisa que eu queria saber é se ele poderia... É a restituição, Abater, né? na verdade. Fala Você vai bem. restituir o do salário, é isso? Não. Porque... Isso. Não abate, tá? Não abate. Só uma pergunta, Damasceno, que aí me pintou uma dúvida. Mas vamos imaginar que durante o ano ele foi pagando as DARFs, tá? Ele já foi pagando imposto de renda, tá? Porque ele ganhou. Então, mês 2, ganhou, pagou, e vai indo, o ano inteiro ele está ganhando e está pagando. Então, eu enxerguei que realmente ele não tem que pagar imposto de renda porque ele já pagou, ele pagou pelas DARFs. A pergunta é, no final, ele de qualquer forma tem que fazer o imposto de renda? Pelo fato de ter pago já o imposto e ter ganho, porque aí ele começa a entrar numa faixa de... O salário dele não atinge, mas ele pode... Não é acumulativo com o salário esse ganho. Mas não tem que pagar, não tem que fazer o imposto de renda devido ter ganho um valor, absorvido um valor que complementou aquilo que ele ganha normalmente de salário, e ele acaba tendo um capital que entra no imposto de renda. Eu entendi sua pergunta, tá? Eu entendi assim, ó, se o capital a mais que ele teve no mês se somaria ao salário e a faixa dele de imposto alteraria? Não. Separa as coisas, tá? O que você tem de negociação feita em mercado, você já pagou imposto. Você já pagou imposto disso aí, você não vai pagar de novo o imposto dele. Mas ele foge da faixa... Não foge. Não foge. Então, não é igual, por exemplo, você ser um PJ, por exemplo, você é PJ e trabalha CLT, e aí você tem lá seu salário CLT que você declara, que às vezes ele não atinge a faixa, por exemplo, mas você tem um PJ, que você tem lá um Prolabore, que somando eles, você chega numa faixa, isso é uma coisa, e aí soma, beleza? Quando é CNPJ versus CPF, CLT, CNPJ, PJ e CLT, quando é operações de ganhos no mercado financeiro, não. É igual você pegar e negociar boi, tá? É igual você negociar seu carro. Se você comprou um carro agora em janeiro e resolveu vender em fevereiro porque você não gostou do carro, esse valor, mesmo que você tiver ganho nessa operação aí, você não vai incorporar isso no seu salário. Tá, eu só vou complementar só para fechar, tá? Imagina que o cara ganha um salário lá de R$ 1.500 por mês, tudo bem? Aí ele começa a aplicar na bolsa e fatura nesse ano 300 mil. Veja bem. Não é salário, tá? Beleza, é só para fechar, tá bom. Então, mesmo ter ganho os 300 mil, desde que ele pagou as DARFs, ele não precisa declarar o imposto de renda. Peraí, aí tem uma informação aí, Gui. É onde eu ia esperar você finalizar. Sim, você precisa declarar. É que declarar, você só tem que separar a informação do o que eu tenho que declarar versus o que eu tenho que pagar. Declarar é uma coisa, pagar é outra. Então, por isso que eu perguntei, não perguntei por exemplo, pagar, porque ele já pagou. Pensa que você tem dinheiro na sua conta corrente. Rafa, essa DARF qual que é? Por acaso é aquele código 0190 ou não? Não, é... Acho que é 6015. Obrigado, Márcio. Então, fechando, Damasceno, você tem que declarar. Não, mas pera lá, mas separa as coisas, Guinaldão. Vamos só separar.
Uma coisa é você incorporar o ganho do mercado financeiro ao seu salário. Isso não é assim que funciona. Você não incorpora, tá? Não, tudo bem. Você só incorpora ganho aos salários, você é CLT e PJ, por exemplo. O ganho no mercado financeiro ou na venda de qualquer outro ativo, você não incorpora isso ao salário para você subir de patamar. Porém, assim como qualquer transação financeira, por exemplo, se você compra um carro, você não tem que declarar que você tem um carro? Não necessariamente. Não, é obrigado. Você é obrigado a declarar que você tem um carro. Não, se o cara não declara, desculpa se eu estiver enganado, mas se o cara não declara imposto de renda, ele pode comprar, vender, ele não declara, ele já não faz isso. Naldão, você é obrigado. Você é obrigado, se ele não declara é uma coisa, mas todo mundo é obrigado, né? Não Agora, declarar... se ele não declarar, ele está sonegando, ele Exato, está sonegando a informação, na verdade. Então, assim, se você tem uma casa, mesmo que você ganhe R$1.000 por mês, mas você tem uma casa no seu nome, você é obrigado a declarar que você tem uma casa no seu nome. Então, você tem um carro, você é obrigado a declarar que você tem um carro no seu nome. Então, se você faz uma negociação, você é obrigado a declarar a negociação no mercado financeiro. Então, respondendo agora com toda a certeza do mundo, é o seguinte: a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro na bolsa, você atinge as faixas lá, você tem que declarar. Não é atingimento de faixa, Guinaldão. É que nem eu falei, separa as coisas. Lá no programa da Receita, ele é todo separado, ele é todo modular, tá? Então, o que acontece? Quando você tem lá, ganhos relacionados aí que nem eu falei, CLT ou PJ, algum tipo de atividade de vínculo empregatício ou não, mas tem um termo lá, eu não me recordo agora o nome, tá? Esses caras são passíveis dessa soma que você está falando para ver se o cara é isento ou não. Não, então esquece ganhos isso. Ganhos em mercado financeiro não é... Assim, vamos supor, se você trabalha numa corretora, o Aguinaldo trabalha na corretora Clear. E lá na corretora Clear, o Aguinaldo tem um salário por trabalhar na mesa de operação. Esse salário você declara, porque é um salário que você ganha. Mas também o Aguinaldão opera paralelamente no CPF dele. Esse operar no CPF dele, lá no começo do ano, né, até março ali, até abril, né, você precisa declarar tudo que você fez de operações no mercado no ano anterior. Tudo bem? Então operou na bolsa, tem que declarar. Tem que declarar, mas o declarar só tem que quebrar a palavra declarar. Declarar não quer dizer que esse valor se soma ao seu salário, tá? Não, tudo bem, mas eu não usei esse termo. Eu estou falando, tem que declarar. Ou seja, não vai pagar imposto, não é que não vai pagar, já pagou nas DARF. Isso, já pagou. Já pagou nas DARF, mas operou tem que declarar. Tem que declarar, entendeu? Eu acho que foi a pergunta, acho que foi o Tonhão que perguntou? Quem que perguntou? Foi o Tonhão. Tonhão, a resposta, a partir do momento que começar a operar na Bolsa, mesmo não atingindo o valor, tem que declarar. É igual você, por exemplo... Não, eu entendi. O banco é igual... Eu estou pagando, todo mês eu pago, né, beleza? Chega lá no final do ano, tá tudo certo. Isso. Mas nenhuma... A minha dúvida era se, no caso... se eu poderia usar isso como restituição no caso de alguém que... não. Infelizmente não. Mas é só isso. Essa era a minha dúvida. Tá? Porque o salário do sobrinho não vai atingir aquela faixa de quem é obrigado a declarar, entendeu? Ele isento, né? Só que agora, como ele começa a operar no mercado, ele começa a ter que trabalhar lá independente dele chegar na margem mínima lá de lucro anual, né? E ele no final do ano, março, como todo mundo não estava acostumado nem a fazer, de repente, o imposto de renda, porque não atinge, não precisa fazer, né? E a maioria vai ter que fazer, vai ter que começar a fazer. Até legal, porque começa a aparecer no mundo financeiro. E eu falo uma coisa para vocês, tá? Façam. Não vou ver se faço, façam. Porque se vocês tiveram lucro e não declaram o lucro, mesmo tendo pago as DARFs, quer dizer, paguem as DARFs, na verdade, tá? Porque se você não pagar a DARF na hora que você for fazer a declaração, aí a Receita já vem com o retorno lá com uma retificação e já vem com os cálculos lá que você está falando que você está devendo.
E aí o devendo já vem com as multas, tá? Multas e juros. Isso Boa, geralmente boa. acontece com quem entra no mercado, tá, pessoal? É, Não não, dá imagino. atenção a isso e acontece, tá? É normal acontecer. Então, assim, para não perder dinheiro, fiquem atentos, tá bom? Só para finalizar e tirar uma dúvida só. Então, na declaração anual, eu informo que eu tive ou não aquele ganho? Você informa as operações que você fez. Então, por exemplo, as notas de corretagem que a corretora vai te enviar, lá tem as informações do que você operou e se você teve lucro ou prejuízo. Tudo bem? Tá, e aí ele vai falar como o banco faz também, onde você tem que preencher lá dentro do programa da Receita. Exatamente, exatamente. Entendi. Só que você não vai só nessa configuração simples assim, tá? Você declara essas informações de forma ali consolidada, mas você tem que informar. Mês a mês, né? Não. Operação a operação que você executou. Cada trade ou cada dia? Ou... Cada trade. Cada trade, né? Cada trade. Então, por isso que é importante vocês usarem uma calculadora, tá, pessoal? Essa que eu passei para vocês é baratinha, tá? Eu vou usar agora, R$40 custa. Tipo, vai ter uma declaração de 10 mil trades do ano. Se eu fizer 10 mil trades, vai ter 10 mil linhas de... relatório com tudo. Por isso que é importante aquela calculadora, campo né? Que tem que ser preenchido para você importar lá no sistema da Receita. Tá bom? Humanamente impossível, né? O ideal é ter aquela calculadora mesmo lá. É o que eu sempre falo, ganhar, assim, dá para ganhar dinheiro, mas também precisa ficar esperto, atento a esses pontos, dá um pouquinho de trabalho, tá? Rafa, mas acho que não é isso não, viu? Deixa eu acho que eu vou só reformular então, tá? Tá bom. A minha pergunta. É assim, eu entendi que a gente tem que entrar no site da calculadora, que a gente pega lá as notas fiscais que a corretora traz, manda para nós, a gente importa, a gente paga ou não paga. Independe, ok. A partir desse momento que a gente faz a geração do boleto que a gente paga, a partir do próprio site, a gente envia a declaração pelo próprio site, correto? É a calculadora. Exato. Beleza, ok. Então aí fechou. Então todo esse processo para mim está claro. Agora, quando a gente vai fazer a declaração do imposto de renda anual, a pergunta é, eu informo ou não informo? Eu não estou preocupado se eu vou pagar ou não pagar, porque eu já paguei, já está claro. Mas eu Tem que informar. ou não informo? Informa. Tá. Beleza. É isso que eu estou procurando, inclusive, onde que eu informo aqui, porque ainda não descobri. Vamos lá, Samuca? Então, esse aí é um assunto interessante, pessoal. Agora eu não sei como que vocês estão aí, porque já passou um pouco mais de uma hora, né? Eu acho que tem bastante assunto também que eu ia tratar aqui ainda. Talvez vai estender um pouco. Não sei se vocês... O que vocês acham? Daí eu ir com um pouco mais de calma, explicar um pouco mais de detalhes. Senão eu vou passar, acho que, muito corrido. E acho que tem... Eu vou dar minha opinião. Eu acho que como passou de uma hora, a gente faz numa outra live, viu, Samuel? Porque... Porque eu mesmo vou falar quase uma hora, eu acho. Aí que eu vou fazer vários cenários, quer explicar o ping-pong. Eu acho que o assunto que foi abordado aqui, foi espetacular. Não, é essencial, né? Essa parte essencial, né? E aí, numa próxima, a gente já coloca esse assunto que também é importantíssimo, né? Você vai tratar, acho que mais específico aos valores que tem que ter como lastro e coisa e tal. E acho que é legal passar. Também fica em uma hora e a gente vai fazendo nossas lives. Acho que está bem bacana, assim. Porque daí eu quero entrar nos detalhes, assim, pessoal, que é assim, quando você vai olhar um setup, vê essa questão do, que nem o Damasceno comentou, né? Dependendo da quantidade negativa que ele chega, esse negócio da margem é hiper importante, né? O quanto tem que ter de margem ali. Dependendo também quantos dias que eu consigo segurar com a margem X até chegar no 70%. Nem vai chegar no 70%, então a gente tem que ter algumas cautelas aí. Samuel, você não quer só apresentar para o pessoal aquela parte que fala quando a corretora exerce a pessoa? Só para que tenha um entendimento a respeito
de que é a margem e como é que a corretora ela exerce a pessoa. Acho que está nesses anteriores, 2 anteriores aí, ó. Será que o Marcelo não tinha falado já? Deixa eu ver aqui. Acho que é, quer ver, ó, vai descendo um pouco, vamos ver se... não, acho que eu não sei onde é que ele colocou. Peraí, deixa eu ver aqui, que eu vou te falar. Tinha um no final lá, né? Isso, acho que eu acho que isso é... Isso, exatamente. Exatamente. É esse e o seguinte, tá? Isso são informações que, pelo menos para fechar o dia de hoje, que nós falamos de margem, a gente só vai ligar a margem agora com a execução da negociação, tá? E aí a gente já encerra, porque aqui é 5 minutos, já explica. Não, beleza. Bom, aqui no caso, assim, a margem na corretora de R$1.000, né? Então, se eu tenho 5 contratos aqui negociados, eu vou até entrar nos detalhes aqui, ó, 9,32, nesse caso aqui, o valor naquele momento era esse valor aqui, ó, na escala lá, né, do mini índice. As 9,21, ele está com outro valor, teve uma variação de 250 pontos aqui, né? Ou positivo. 50 ticks. Se a gente falar em mini índice, aqui no caso, a gente está falando em mini índice, então são R$50 aí de variação já, né? Mas com 5 contratos vira R$250 aí, no final. Exatamente, aí tem esse cálculo aqui, né? Ó, 50 ticks, aí é vezes 5 contratos ainda, né? E o valor do tique é R$1, no caso aí eu estou com R$250, ou seja, a margem da corretora agora ela subiu para 1.250. Né? Vai para o próximo, que o próximo é agora o próximo já é o contrário. Contrário, exatamente. Que eu estou com os R$1.000 ali, entrei com 5 contratos de dólar aqui também, né? E quando é encerrada a correção, a corretagem lá, eu estou com 28 ticks aqui vezes 5 contratos, né? E vezes R$5, menos 28 ticks, né? Que eu estou negativo aqui no caso. Isso. Então são R$700 a menos. Então se tivesse com a margem aqui, na verdade ia ser até estopado aqui no meio, né? É isso mesmo. Então, porque eu tinha R$1.000, eu comecei a cair. O meu trade está indo lá, caiu R$700, porque eu coloquei 5 contratos. E dólar geralmente come muita margem mesmo, né? Você chega a R$700, você chega rapidinho. Então você estoura isso aqui rapidinho. A corretora já te dropa aqui, te derruba e ainda te cobra multa ainda nesse. Eles cobram multa, né, Damasceno, no caso aí, né? Não cobra multa porque você ainda tinha dinheiro sobrando. Você ainda vai ficar com 30, mas o que vai acontecer é que a corretora vai te exercer a hora que atingir os 70%. Aí entendeu? Você cai ali, pá, acabou. Você ficou com R$300 de saldo, no caso, né? Seu saldo agora é R$300. Aí o que acontece? Tem que ir lá na tua conta, fazer o TED lá e completar de novo para operar outro dia. É uma das coisas que depois eu vou falar nessa questão da gestão financeira, né? Pensar sempre como que está o stop do trade, quanto que é perda diária e o que a gente tem que pensar em ter de margem ali para aguentar X dias naquele determinado setup. Aí cada um vai ver o setup que tem mais ou menos contratos, se é dólar, se cada um tem uma perda diária distinta, né? Isso. E respondendo para você, Antônio, aquela pergunta que você fez, quando você tem que operar com no caso do 3+3 lá, o setup, tem que fazer essa continha, qual a variação que você vai ter, trabalhando com até 6 contratos simultâneos, tá? É isso que você precisa fazer ainda, a gente tem que ter essa conta aí. Se eu não me engano, acho que o Samuel tem uma planilha que a gente vai disponibilizar no site ou lá no grupo do Telegram, que a gente consegue fazer esses cálculos do reativo fixo, que é com... eu até posso daí, até aproveitar lá daí na semana que vem, que a gente tem um pouco mais de tempo, eu até explico também essa calculadorinha dos reativos, tanto para dólar e para índice, aí que vocês conseguem até calcular quando tem um reativo fixo, por exemplo, né? O reativo com alívio é fácil porque ele já tem um limite, né, de valor. Mas o reativo fixo, você tem que fazer um cálculo um pouco na mão ali para saber qual que é o valor real do estouro dele, né? Acho que isso é uma coisa legal também, daí eu exploro um pouco na semana que vem para vocês. A gente faz a calculadora explicando como que o reativo fixo funciona, quando não tem também como que é o stop financeiro, quando não tem reativo, e o que a gente tem que se preocupar na margem, quanto a gente tem que ter de margem, né? O que tem que olhar antes para pensar na margem. Aí eu já... Beleza, pessoal? Acho que é... Perfeito, muito valeu.
Beleza. Isso aí. Perfeito, gente. Semana que vem estarei aqui para aprender certinho. Eu acho que é importante, porque a gente vê bastante setup sendo compartilhado, né? E eu acho que a gente tem que tomar cuidado do que a gente está puxando para o nosso baldinho, para nossa caixinha de entrada de setup. Às vezes um setup de teste, ele está com uma baita de uma perda ali, ou um reativo muito violento, eu tô com uma margem curta, na hora que for ver você estopado e não sei o que aconteceu. Isso que eu ia falar, você pega e faz um teste lá em simulado e mal imagina lá que de repente um dia você entra com 30 contratos por causa de reativos, e quando você for rodar em produção, o negócio muda de figura, você tem que ter um lastro violento para suportar aquele setup lá. Tem que saber o que está fazendo. Legal. Isso aí. Bacana, gente. Ficou bem Mais legal. algum ponto aí, pessoal? Vocês querem falar? Acho que já foi 1h30 hoje, né? Até já. Foi bastante coisa aí. Mas fiquem à vontade. Alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos aqui, hein? E não só aqui, pessoal, também pelo Telegram, né? Tá. Durante a semana toda também a gente está disponível aí. Bacana. Beleza, pessoal. Se lembrarem de alguma coisa, a gente já disponibiliza o vídeo lá dentro do site, dentro do nosso canal lá no YouTube, tá? E